Aleluia, oh glória. Olha, nós aqui mais uma vez para poder dizer que o Senhor é bom, que a misericórdia dele dura para sempre. E dizendo sempre que eternamente Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus, Ele é tudo para nós, amém? Obrigada de coração por você estar nesse lugar. Eu tenho certeza que tem uma palavra de Deus para os nossos corações. Obrigada mesmo, tá? Por você ter escolhido esse vídeo para assistir. Eu tenho certeza que foi a direção do Papai que trouxe você nesse lugar. E hoje nós estaremos falando sobre esperar. Esperar. Eu tenho certeza que a palavra vai falar contigo. Amém? E eu gostaria de falar mais uma coisa, que se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, nos ajude a levar a palavra de Deus, nos ajude a dar crescimento a esse lugar, crescimento a essa casa que tem só o intuito que é de levar a palavra de Deus. Logo aqui abaixo, logo aqui abaixo tenho a palavra inscrever-se, se é que você não é inscrito, e você pode estar tocando nessa palavra e já nos ajudando a dar crescimento à casa. E também tem um sininho também aqui do mesmo lado, aqui. Tem um sininho também que você pode estar tocando nele, e aí todas as vezes que a gente postar um vídeo, você será avisado pelo YouTube. E se possível for também, deixe o seu like, porque o seu like ele vai ajudar o YouTube a entender que esse é um conteúdo bom, não é um conteúdo que agride ninguém, não é um conteúdo de mentira, nada mais é do que a palavra de Deus, que é bússola para todos aqueles que estão sem direção. Amém? Espere, esse é o título, esse é o título do nosso dia, esse é o título da palavra que o Senhor trouxe hoje para nós. Devemos esperar tão somente no Senhor, não no homem, não em coisas, mas no Senhor, amém? E o Salmo é o Salmo 40, né? O Salmo 40 é um dos mais conhecidos. E eu tenho certeza que você também conhece essa palavra. Vamos lá? Vamos falar com o nosso papai, com o nosso Abba. Vamos lá, ora comigo, tá bom? Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar, Senhor, por esse dia, te agradecer, Senhor, por sermos, respirando. Obrigado, Pai, porque é o Senhor que tem nos sustentado. Obrigada pelo nosso lar, pela nossa família, Pai. Rendemos graças a Ti, Senhor. Rendemos graça por tudo que o Senhor tem feito ao nosso favor, Pai. Obrigado porque estamos andando com nossos pés, Pai, sem precisar de auxílio. Muito obrigado, Pai. Clamamos, Senhor, a Ti pelas famílias que nesse momento estão em desespero por ter enterrado seus entes queridos ou por estarem com seus familiares, seus entes queridos em um UTI, ou seja lá em que situação difícil, Pai. Clamamos a Ti por eles, clamamos também pelas crianças, os idosos, Pai. Clamamos a Ti por aqueles que viajam, aqueles que precisam, Pai, do Teu auxílio, Paizinho. Ainda entregamos diante de Ti os pilotos de avião, os motoristas, Pai, os marinheiros que vivem no mar, e assim colocamos diante de Ti, Senhor, todas essas coisas, Paizinho. Colocamos diante de Ti também aquelas pessoas que estão nos hospitais internadas, Pai. Em o nome de Jesus te fazemos essa oração, rendendo graça a Ti pela Tua palavra, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, e muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pela Tua presença, pela Tua essência em nós. Rendemos graças a Ti, Senhor, tão somente a Ti. Pai, nesse momento eu clamo por essa pessoa que está me vendo pelo seu lar, Senhor. Aonde tiver uma falta, um descontrole ou uma falta mesmo do dinheiro para poder se manter, um descontrole nas finanças, em o nome de Jesus eu profetizo, Pai, estabilidade, sabedoria para poder administrar aquilo que o Senhor tem dado, em o nome de Jesus. Se é enfermidade, na autoridade do nome de Jesus, nós clamamos que seja retirado, manietado do meio da casa dessa pessoa, dos familiares dela, toda a enfermidade, em o nome de Jesus de Nazaré, Pai.
clamamos a Ti, todas essas coisas colocamos diante de Ti e dizemos que nós Te amamos. Nós Te amamos, Deus, nós Te amamos, Jesus. Amamos a Ti, Espírito Santo. Fica conosco, desde agora e para todo sempre. Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vamos lá? Salmo 40. E será alguns versículos que nós estaremos lendo, tá? O primeiro diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Desculpem, eu tô ali descongelando a geladeira e o gelo caiu. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Isso é Davi, ele confirmando aquilo que ele estava fazendo e escrevendo o que ele estava vivendo para deixar para nós, para os nossos dias. Que ele esperou no Senhor com paciência, não foi reclamando, não foi murmurando, não foi colocando a culpa em alguém, mas ele esperou com paciência. E quando ele esperou com paciência, ele diz que Deus se inclinou para ele, quer dizer, Deus ouviu a oração que ele fez, Deus respondeu o pedido dele, Deus interveio na situação que ele estava vivendo e ouviu o clamor dele, quer dizer, resolveu aquela situação que estava afligindo a ele, né? E no versículo 2, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, quer dizer, tirou-me de uma situação difícil e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, o 3, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. A partir do momento em que a gente clama ao Senhor por algo, e independente que ele logo faça ou não, como Davi aqui que ele fala que ele esperou com paciência. Por que ele esperou com paciência? Porque não foi de imediato que ele foi atendido. Por isso que ele precisou da paciência. Porque se ele tivesse clamado e o Senhor já tivesse agido imediatamente, ele não precisava falar de paciência. Então, a partir do momento em que ele clamou, ele esperou com paciência, como eu já falei, ele viu Deus fazer por ele, intervir naquela situação que ele estava vivendo. E aí, logo em seguida, ele louvou um hino para Deus, não para a nossa alma. Muitas das vezes a gente ouve hoje o que o povo diz: vamos louvar a Deus. Quando você vai olhar a letra, não tem nada a ver, não está falando de Deus, está falando que Deus vai fazer algo por aquela pessoa, está falando que ela estava com raiva e que o Senhor interviu, e sabe, coisas que não louva a Deus. O que é o louvor que é para Deus? É um louvor que exalta o nome dele, a soberania dele, o poder dele, a magnitude dele, sabe? Esse é o louvor para Deus, e ele fez isso. E eu aprendi com o Espírito Santo e costumo fazer assim, independente que eu já veja o agir de Deus em uma situação ou não. O cachorro tá saindo aqui. Mas desculpa, gente, eu tô dentro de casa gravando durante o dia, então várias coisas acontecem, mas vamos nos focar aqui na palavra que o Senhor nos deu. Então, independente que o Senhor já tenha feito ou não, louvemos a Ele, independente que o Senhor já tenha colocado diante dos nossos olhos ou não, independente que aquela situação já foi resolvida ou não, vamos ser gratos a Deus, vamos louvar a Ele, porque independente que Ele faça como eu quero, Ele vai fazer. Ou não, né? Que ele faça ou não como eu quero, ele vai fazer. Independente que a solução venha da forma que eu planejei ou não, o Senhor vai fazer algo, aquilo vai passar. E sabe, queridos, uma das coisas que a gente tem que levar muito em conta é que tudo que nós vivemos é passageiro, gente.
é passageiro. Não precisa você se descabelar, você se amargurar, se entristecer, deixar de aproveitar o seu dia, deixar de aproveitar de viver com sua família, aproveitar a grandiosidade que é estar vivo para poder agora se abdicar de tudo isso porque um problema ainda não foi solucionado, perdão. Então, tudo vai passar. Pode não ser resolvido como eu e você queremos, mas vai passar, Deus vai dar uma solução. Então, façamos como Davi, esperemos nele, esperemos no nosso Deus, e ele fará com que aquela situação passe. E olha, quantas das vezes a gente se chateia à toa, a gente perde noites em claro, achando que um problema vai se resolver assim ou assado, o que é que ele vai dizer, o que é que ela vai dizer, se disser assim eu vou falar assim, e ali a gente mirabola, tanta coisa na cabeça, e que quando acabar não tem nada a ver com aquilo, não foi nada daquela forma. Ai, se eu for falar já vai vir com 7 pedras porque eu conheço fulano, e quando acabar não é nada daquilo. Então, entreguemos os nossos problemas, a nossa situação na mão do Senhor e vamos descansar nele, que é o melhor que ele vai fazer. E não dite regra, não diga para o Senhor, faça assim porque eu quero assim, faça assim porque eu sei que assim é o melhor. Não, deixa ele fazer da forma dele, porque tudo que ele fizer é o melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós, não somos nós que sabemos. Geralmente um filho, ele confia no seu pai, nos seus criadores, porque sabe que o seu pai vai lhe fazer o melhor. Então Deus é da mesma forma, confiemos nele. Assim como Davi ensina aqui, que ele confiou, ele esperou, pacientemente ele esperou, e Deus solucionou aquilo que ele estava vivendo, amém? Vamos lá para o versículo, teve um versículo aqui que me chamou muito a atenção, esse Salmo 40, se você quando você tiver um tempinho, dá uma lida, se alimenta nessa palavra do Salmos 40, ele fala, esse problema que Davi estava vivendo aqui, que ele relata no Salmo 40, ele tinha pessoas, inimigos, perseguindo ele, zombando dele, né? E ele foi livre desses inimigos dele, e aí ele vai e faz esse salmo, que é um salmo de agradecimento, dizendo o que Deus fez por ele, o que ele fez. Ele clamou, ele esperou, ele agiu com paciência, ele louvou a Deus. Então ele conta que ele clamou, que ele foi atendido e que prontamente ele fez os agradecimentos, a gratidão dele a Deus, né? Aí o versículo 17, que é o último do capítulo, fala assim, eu sempre falo assim, não sei quando é que eu vou aprender isso, salmo não é capítulo, salmo não é versículo, é verso, é livro. Então vamos lá, falando da forma correta. O Salmo 40, no verso 17, que é o último, diz assim: Davi declarou, eu sou pobre e necessitado. Aí eu te pergunto, Davi era pobre financeiramente? Não. Mas ele era um necessitado financeiramente? Não. Ele era necessitado, carente de amizades, de pessoas ao seu redor? Não. Sabemos que ele era rodeado de muita gente no seu convívio, afinal de contas ele era o rei. Mas isso aqui era ele demonstrando a dependência dele para Deus, para o nosso Pai. Sejamos da mesma forma, vamos agir da mesma forma, entendendo que eu tenha dinheiro ou não, eu sou dependente de Deus. Que eu tenha pessoas ao meu redor ou não, eu sou necessitada, carente do agir de Deus, da intervenção de Deus em uma situação, amém? Então ele diz, concluindo aqui o 17, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim.
Tu és o meu auxílio. Gente, que coisa linda. Tu és o meu auxílio. É o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Aleluia. Não tem como a gente viver independente que pessoas creiam ou não que Deus existe. Ai, mas é ateu. Ai, mas não crê. Mas não professa fé. Não importa, querida. O certo mesmo é que, independente de que o filho ele aceite que aquele ali é o pai dele, que ali é o tutor dele, ele vai ter a proteção do pai, ele vai ter o cuidado do pai, ele não vai anular o pai como pai. Olha isso. Não é porque o filho faz beicinho que o pai vai deixar de ser pai. Da mesma forma é Deus. Não adianta a gente fazer beicinho, não adianta a gente querer se distanciar dele ou não viver como ele nos pede para viver, porque ele é pai. Aleluia. Ai, mas é ateu. Mas ele é o pai. Ai, mas não crê em Deus, mas ele é pai. Ai, mas não tem uma vida cristã. Não importa, mas Deus é o Pai, aleluia. Mas Jesus Cristo morreu por ele, morreu por ela e acabou. Então confiemos no Senhor, assim como disse aqui Davi, nesse Salmo 40. Confiemos, esperemos pelo agir do Senhor, sem murmurar, pacientemente, esperando que o nosso Deus seja no imediatismo ou não, ele virá para nos socorrer e nos tirar dessa situação que nós estamos passando. Amém? Glória a Deus, fica com essa palavra. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Um excelente dia para você, uma excelente semana para você e para sua família. Com certeza, quando chegar na sexta-feira, você vai olhar para o céu. E se já quiser agradecer desde já, agradece. Você vai olhar para o céu e dizer: Senhor, muito obrigada, obrigada pela tua bondade, obrigada pela tua misericórdia, obrigada porque o Senhor é bom. Mais uma semana vencida e assim será, porque Ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Não esquece que a mão do nosso papai, ela está constantemente sobre a minha, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, para te abençoar, para te livrar de todos os males, para te dar direção. Então vamos ouvir aquilo que Ele tem falado, para a gente não andar errado, para a gente não deixar de viver aquilo que Ele tem para nós. Amém? Até a próxima!